Olha, viver e viver mais é o desejo de muita gente. A gente quer viver bem, mas viver melhor é o verdadeiro desafio. Hoje, estudos mostram que a solidão é tão prejudicial à saúde quanto fatores de risco, como quedas, doenças e até o cigarro. Por isso, hoje a conversa vai além da medicina tradicional, porque afinal, longevidade não é só saúde, é estilo de vida. E para falar sobre isso, eu recebo a Priscila e o Margley, que têm se dedicado a observar, estudar e compreender porque as relações humanas, o convívio e aquele senso de pertencimento são tão determinantes para viver mais e viver melhor. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Kelton. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, o espaço para falar desse tema que nos atrai tanto. E que certamente impacta a todos, porque como você falou, todos nós queremos viver mais, né? Priscila, e quando surgiu esse interesse na vida de vocês? Foi em função da minha avó, que faleceu com 98 anos, então ela viveu muito e muito bem e com muita saúde e muita socialização. Mas naquele momento da vida dela, aos 97 anos, ela morava com filhos, netos, cuidadores, como era a vida dela? Morava sozinha, independente, ativa. E quando a gente percebeu que ela começou a parar de se socializar, veio a doença. E o que você, a partir disso, né? Qual foi o insight ou a reflexão que trouxe para vocês? Ali eu comecei a estudar a longevidade. Falei, deve ter algum jeito de fazer diferente da gente, para eu chegar nos 98 anos, eu estou com 46, como é que eu quero chegar? Né? Como é que você vai querer chegar? As famílias, a relação com as famílias estão diminuindo. Né? Eu tenho só uma filha, ela teve 13 filhos, né? Ela poderia ter sido cuidada por vários filhos, né? Agora a geração é outra, né? Então eu pensei, vamos começar a estudar como é que é essa relação e como é que a gente vai querer ser longevo, né? E aí entra um ponto, né, Margley? A pessoa aos 97 anos, vamos descer um pouquinho, ali com 70 anos, né? A gente está vivendo cada vez mais, mas aos 70 anos, muita gente tem lucidez, independência, né, vontade de viver, de aproveitar a vida, mas aí vem a preocupação dos filhos. Você não pode morar sozinho, você tem que ir para uma casa de repouso. As pessoas começam a querer decidir quando a pessoa ainda tem um senso de autonomia. E aí o que vocês imaginam o futuro para essas pessoas? Exatamente, esse é um ponto muito importante, porque o que a gente tem visto, e é um fato, né, a expectativa de vida tem aumentado, as pessoas estão vivendo mais. E existe ainda, né, um estigma da casa de repouso, especialmente quando a pessoa ainda está independente, quando está lúcida. Né? Então, o que a gente enxerga é que essas pessoas, elas precisam de um outro ambiente. Né? Não é o ambiente, muitas vezes, de ficar sozinho na sua casa, porque naturalmente o que acontece é, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso círculo de amizade vai se restringindo, vai diminuindo. E a pessoa, quando está aos 60, 70, 80 anos, normalmente é quando a gente para de trabalhar, ou pelo menos diminui o ritmo, né? E aí os amigos a gente vai perdendo. Então a ideia, né, do que a gente tem estudado é que estar ativo e estar em contato com outras pessoas tem contribuído significativamente para a longevidade. E aí cresce uma tendência de espaços, assim como a gente tem lá um prédio que é só para jovens que moram sozinhos lá no seu espacinho, por que não espaços para pessoas maduras, idosas, que possam viver com segurança e com qualidade de vida? É essa a ideia, exatamente isso. Eu que estou no mercado imobiliário, eu vejo isso acontecer no nosso dia a dia, né? As pessoas precisam escolher morar num lugar adequado, né? Porque se ela não escolhe, alguém vai escolher por ela quando ela não puder mais escolher. Né? Então, a ideia é essa. A gente vê que é uma tendência do mercado, é a nova tendência, né? Ter espaços, né? Ter condomínios, enfim, ter espaços para essas pessoas, né? Que a população está envelhecendo, né? E só cresce. E o que vai ter nesse espaço que vocês, assim, para o pessoal de casa já ir também imaginando e até olhando para esse tipo de espaço? O que não pode faltar? Áreas de lazer e alguém que faça essas áreas de lazer serem vivas, né? Porque hoje num condomínio as pessoas têm lá a piscina, tem a quadra e ninguém vai usar. Então, ter uma empresa que opere e que faça com que tenha atividades, né? Tenha atividade de yoga, de musculação, de todos juntos. Imagina você morar com todos os seus amigos na mesma faixa etária, todo mundo no mesmo e vivendo, né, a terceira idade. E você falou imaginar, já existe, né? Você falava de uma cidade nos Estados Unidos que é só assim.
Exatamente. Nós visitamos o The Villages, é uma comunidade com 150 mil idosos. Fica a 1 hora de Orlando, na Flórida, e lá eles realmente vivem. Tem 13 centros de lazer, são 4 centros, a gente viu as pessoas vivendo na balada, na feirinha, o tempo todo as pessoas, na piscina, tinham 4 piscinas lá, todos jogando vôlei na piscina, nas quadras de pickleball, na quadra de tênis. Eles estavam vivendo, né? É o melhor momento, porque você tem tempo e você pode usar com seus amigos e não ficar em casa sozinho, né? E aí, eu lembrava do filme Cocoon, que é um clássico do cinema, né, em que eles vivem assim de uma forma também muito intensa. Para o pessoal de casa também se preparando e pensando, essa é uma conversa ou uma decisão que deve acontecer junto com a família ou pelos estudos, porque vocês promovem encontros, inclusive, com idosos, né? O que vocês têm ouvido? Eles já estão fazendo esse planejamento, já estão tomando essa decisão? Olha, estou com 50 hoje, com 70 eu quero estar em tal lugar de tal forma? Isso nos chamou a atenção. Os americanos, né, como a gente estava falando aqui agora, que a gente esteve lá visitando, eles têm essa prática de se planejar com muita antecedência. Nós, brasileiros, ainda não muito. Mas o que chamou nossa atenção é de que a gente viu aqui, sim, já muita gente se planejando. Então, teve pessoas que nos procuraram na faixa dos 50 anos, isso nos chamou mais atenção ainda, mas com essa preocupação de um dia eu vou envelhecer. Hoje é muito comum os casais terem poucos filhos ou até nenhum, né? E essa pessoa especificamente, ela não tinha filhos e o marido era bem mais velho do que ela. E ela falou, olha, se eu não começar a pensar agora, quem vai pensar por mim? Porque nem isso eu tenho, né? Então, é muito interessante o que a gente tem visto, né, nos encontros que a gente tem promovido. As pessoas têm, sim, cada vez mais se planejado. Claro, ainda falta bastante para a gente atingir o nível dos americanos, que eles fazem esse planejamento desde cedo, né, mas a gente tem visto, sim, especialmente aqui em Joinville, né, uma cidade que tem um nível de idosos bastante expressivo. A cidade está envelhecendo, né? Está envelhecendo, né? E, indiscutivelmente, o Brasil está envelhecendo, o Sul está envelhecendo e Joinville está envelhecendo. E esse é um aspecto positivo, né? Isso é muito bom, envelhecer é muito bom. Agora, é preciso envelhecer com saúde. E com qualidade de vida. A gente traz esse assunto para o Ver Mais para quebrar esse tabu, né? Porque aí quando eu envelhecer, os meus filhos vão cuidar de mim. Já não dá mais para pensar dessa forma. Exato. E isso torna um peso para os filhos também, achar que terão essa responsabilidade e vice-versa, né? Muitos pais às vezes querem viajar e, meu filho de 30 anos não sai de casa. Continua ali grudado comigo. Então, é um assunto que a gente não esgota aqui, mas eu agradeço, né, por trazerem esse ponto de vista e fazer a gente refletir, né? Porque a pergunta do dia é nesse sentido e trazer essa visão do que está acontecendo lá fora para que a gente também planeje o quanto antes aqui em Joinville. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ver Mais.